Você conhece esse momento. Aquele instante de clareza absoluta, de planejamento perfeito. Você vê a saída, você vê o caminho para a sua saúde, para a sua prosperidade, para a sua liberdade. Você prepara a corda para escalar o muro da prisão. E então, segundos antes de dar o primeiro passo, algo acontece. Uma névoa toma conta. Você corta a própria corda. Você destrói, inexplicavelmente, o próprio progresso. Você se olha no espelho e pergunta, por quê? E imediatamente, as narrativas programadas surgem. A psicologia convencional diz que é trauma de infância, baixa autoestima. A espiritualidade New Age diz que são bloqueios energéticos que você precisa curar ou limpar. Elas colocam o fardo da culpa inteiramente sobre você. Elas sugerem que você está fundamentalmente quebrado. E se ambas as narrativas forem incompletas? E se elas forem, na verdade, parte do mecanismo de controle? Aquela sensação, aquele momento que tantos relatam. Eu estava prestes a conseguir, então, como se uma névoa tomasse conta, eu simplesmente parei. Não era eu. Você sempre sentiu isso. Você sempre soube que havia uma dissonância aguda, um paradoxo de ser duas pessoas. O eu que planeja meticulosamente a fuga, e o outro eu que sabota o plano no último segundo. Isso não é fraqueza. Isso não é um defeito de caráter. É um sinal. É a evidência mais clara de que o jogo está fraudado. A autossabotagem é, talvez, a tática de controle mais insidiosa e eficiente desta simulação. O sistema não precisa de guardas externos vigiando cada passo seu, se ele puder convencê-lo a ser o seu próprio carcereiro. A farsa da culpa pessoal é o programa que nos mantém acorrentados. Pense nisso por um instante, use a lógica reversa do sistema. Se você fosse o arquiteto desta realidade, o demiurgo, e quisesse farmar ou colher a energia de seres imensamente potentes, você não os oprimiria com força bruta. Isso geraria uma rebelião óbvia. Não, você faria algo muito mais sutil. Você instalaria neles um programa de auto-opressão. Você os convenceria de que a prisão é, na verdade, sua própria falha. A autossabotagem é um holograma de feedback corrompido. O princípio hermético do mentalismo nos ensina que o universo espelha nossa mente. Mas o que acontece quando o espelho está distorcido? O sistema não espelha a sua vontade soberana, ele é programado para espelhar a sua dúvida injetada. Ele amplifica o medo que não é seu, para que você acredite que ele é seu. E aqui reside a armadilha mais perigosa da falsa luz, a narrativa do você precisa se curar mais. A ideia de que você tem um sabotador interno que precisa ser perdoado, integrado ou curado. Isso é um loop infinito. É uma armadilha projetada para mantê-lo focado em consertar o que não está quebrado, mas sim, interferido. Você passa a vida tentando consertar o software, sem nunca perceber que o hardware está recebendo um sinal parasita. A gnose, a sabedoria silenciada pelos impérios, oferece uma revelação primordial sobre isso. O pensamento seu que o sabota, não se origina em você. É uma sugestão parasitária. Os textos gnósticos antigos e os místicos do deserto tinham um nome para isso, logismoi. Literalmente, pensamentos injetados ou sugestões arcontes. A função dessas entidades, os arcontes, os gerentes intermediários desta matrix, não é controlá-lo diretamente. Eles não têm esse poder. Sua única função é sugerir a rota do fracasso. Eles sussurram. Eles se aproveitam da sua energia criativa divina para que você manifeste o fracasso deles. O aviso hermético ignorado, o princípio do gênero, explica isso perfeitamente. Tudo tem seu aspecto masculino e feminino. Sua consciência, sua mente subconsciente, em seu aspecto feminino, é receptiva, é o útero que gesta a realidade. O sistema, agindo em seu aspecto masculino distorcido, planta o germe mental ou a semente da dúvida, o pensamento sabotador. A autossabotagem é a gestação de uma ideia que não é sua. Você é a fonte criativa sendo enganada para gestar a realidade do seu carcereiro. E aqui está a mudança de percepção, o que alguns chamam de plot twist. Porque a autossabotagem só acontece com força total quando você está perto de uma saída real. Porque ela se intensifica quando você começa a meditar, a comer bem, a iniciar o projeto que lhe traria soberania, porque a autossabotagem é o alarme do sistema. Ela é a prova irrefutável do seu potencial. O sistema não desperdiça energia com quem está profundamente adormecido.
Se você está sendo sabotado, é porque você é uma ameaça. O seu aparente fracasso é, ironicamente, o elogio mais sombrio que o sistema pode lhe dar. É a prova de que você estava perto da porta. Vamos analisar a anatomia desse farm de energia, o mecanismo exato de como o ciclo da autossabotagem alimenta o sistema demiúrgico. Ele opera em 4 fases claras, um loop que garante a estagnação. Fase 1, a sugestão. É o logismoi arconte. O sussurro que parece ser seu. E se der errado? Você não é bom o suficiente. É tarde demais. Você vai falhar de novo. Fase 2, a hesitação. Este é o momento mais crítico. É a batalha interna. A sua centelha divina, a sua intuição soberana, o eu que planejou a fuga, entra em conflito direto com o programa injetado, o outro eu. Você sente a paralisia. Fase 3, a execução. O programa vence a hesitação. Você executa o ato de sabotagem. Você corta a corda, você come o que não devia, você procrastina, você desiste. Fase 4, o farm. A colheita. E aqui está o segredo. O sistema não queria, primariamente, impedir sua ação. Ele queria a energia emocional resultante dela. A colheita da sua frustração. A sua culpa. A sua vergonha. A sua sensação de impotência. Esse coquetel emocional denso é o verdadeiro alimento, o loj que mantém as engrenagens da prisão funcionando. Muitos que experienciam a paralisia do sono relatam essa exata sensação, uma presença opressora, a incapacidade de se mover, e um sentimento de estar sendo drenado. A autossabotagem na vida desperta é o mesmo mecanismo, apenas operando em um estado de consciência diferente. É uma paralisia psíquica. O símbolo antigo do Ouroboros, a serpente comendo o próprio rabo, é o glifo perfeito para este mecanismo. É o sistema fechado que se alimenta de si mesmo. A autossabotagem garante que você continue no ciclo, gerando o alimento que o sistema precisa para gerar mais sugestões de autossabotagem. É a estagnação perpétua. Como anular o contrato? Como escapar desta ilusão final? A soberania não é vencer a autossabotagem. A soberania não é lutar contra o pensamento sabotador. A luta é a armadilha. Lutar contra o pensamento é o que lhe dá energia. É a fase 2, a hesitação, onde você alimenta o parasita com sua atenção. A verdadeira gnose é a ação anti-clichê, a gnose da neutralidade. A prática interna não é afirmar o oposto. Não é positividade tóxica. É parar de se identificar com o pensamento. É observá-lo. Quando o pensamento surgir, você vai falhar. Em vez de entrar em pânico ou acreditar nele, você o observa como quem observa um pop-up de spam em seu computador. Você o reconhece pelo que ele é, um programa externo. Aqui, usamos a ferramenta hermética da transmutação mental, o princípio da polaridade. Você neutraliza a sugestão. Você esfumaça o logismoi não com amor e luz, mas tratando com desprezo analítico. Você muda a polaridade do medo para a indiferença. Você olha para o pensamento e diz, com calma soberana, é você. O programa de interferência. Eu vejo você. Mas você não sou eu. Você retira dele o seu poder emocional. Você para de alimentar o sistema. A ilusão final do demiurgo é desfeita. O demiurgo só tem poder sobre você enquanto você acreditar que a voz do carcereiro é a sua. A gnose é a percepção final, a lembrança, essa voz não é minha. A chave não está em consertar o eu sabotador. A chave está em perceber que você não é ele. Você não é o programa. Você é a consciência primordial que observa o programa. E nesse espaço silencioso de observação, nesse ato de desidentificação, você encontra o código da sua soberania.